me abraçou. Ele disse que até mesmo de máscara eu sou bonito, né? Tá com os olhos ungidos ele. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Igor de Jesus, meu mano, Deus abençoe. Já foi mencionado aqui a minha família. Vamos lá. O Senhor Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quantos querem ouvir ou continuar ouvindo Deus falar, diga, eu quero. Quem comigo achou, diga amém. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes a ferirás, ou vezes ferirás os sírios. Verso 20, encerramos. Morreu Eliseu e o sepultaram. Leia comigo esse texto, no 3, 1, 2, 3. Morreu Eliseu e o sepultaram. Amém. Se assente, por favor. Obrigado, pastor. Queridos, a vida, ela é feita de oportunidades. Existem oportunidades que são corriqueiras, ou seja, aquelas que são, que acontecem diariamente em nossas vidas, que bate em nossas portas diariamente. Essas são as oportunidades que quase sempre estão à nossa porta batendo. Agora, existe uma oportunidade que eu costumo chamá-la de oportunidade rara. Essa oportunidade, diferente da corriqueira, ela não bate em nossa porta todos os dias. Ela não vem no dia a dia. Ela não vem no nosso cotidiano. Ela aparece uma vez em nossa vida e nunca mais ela aparece. Essa é a oportunidade rara, diferente da cotidiana.
E a corriqueira ou cotidiana, como queira chamá-la, essa está sempre diante de nós. Diante de nós, essa oportunidade sempre aparece. Porém, ela desaparece e torna a aparecê-la. Agora, a rara é diferente. A cotidiana a gente até desperdiça, porque parece que a gente percebe ou temos a percepção que esta voltará a bater em nossa porta. Porém, a rara não. A rara, se você desperdiçá-la, ela nunca mais retornará. E eu sei que eu estou falando ou pregando para pessoas que já entenderam, que tiveram a oportunidade rara batendo em sua porta e não soube aproveitar e a desperdiçou. Pastor, eu entendi a diferença da oportunidade rara e da corriqueira. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos nessa noite? Tem tudo a ver. Porque o protagonista da nossa história, que é o rei Jeoás, ele precisava de uma oportunidade rara para mudar a história da sua vida. Vou repetir, o rei Jeoás, o protagonista do nosso sermão, ele precisava de uma oportunidade, e não corriqueira, mas uma rara, para mudar a história da sua vida. É possível que você que me ouve nesta noite também precise de uma oportunidade rara para a sua história ser mudada. Não diferente da vida do rei Jeoás. Ele precisava desta oportunidade. Se não, vejamos, o seu avô se chamava Jeú. Jeú, ele é considerado pelos teólogos como a vassoura de Deus. Por quê? Porque foi o avô de Jeoás, o rei Jeú, que exterminou, que baniu, que acabou com a família do rei Acabe. Por quê? Porque o rei Acabe, rei de Israel, só fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Só provocava em Deus a sua ira, até que Deus levantou o rei Jeú para exterminar, como a vassoura de Deus no Antigo Testamento, para exterminar a família do rei Acabe. Portanto, se levantou um outro rei, o rei da Assíria, chamado Ben-Hadad. O rei Ben-Hadad se levanta para lutar contra o rei Jeú, e a Bíblia diz que o rei Ben-Hadad derrotou o rei Jeú. Nesse período, no texto que nós lemos, é um período de monarquia. Quando o rei morria, logo quem assumia o trono era o filho, o príncipe. Então, se Jeú morreu na monarquia, Jeú morre, o seu filho vai assumir o trono. Quem assume o trono no lugar de Jeú é o rei Jeoacás. Quando o rei Jeoacás assume o reinado, a Bíblia diz que mais uma vez esse tal Ben-Hadad, rei da Assíria, se levantou contra o seu reinado e o destruiu, e o matou, e levou ele ao óbito. Acabou. Quando o rei Jeoacás morre, logo, automaticamente na monarquia, quem assume o trono é o seu filho. Quem vai assumir o trono no lugar do rei Jeoacás é o rei Jeoás. Porém, quando o rei Jeoás assume o trono no lugar do seu pai, veja o que Jeoacás deixou para
o seu filho. No verso de número 7, depois você confere em casa, diz assim, do capítulo 13: e foi Senão, deixou Jeoacás do exército Senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Agora, pense comigo, se o rei Jeú, avô de Jeoás, com dezenas, centenas e milhares de carros e cavaleiros, lutou contra Ben-Hadad e não venceu. Se levantou o seu filho Jeoacás, com dezenas, centenas e milhares de carros e cavaleiros, lutando contra Ben-Hadad e não venceu. E na morte de Jeoacás, o texto diz que ele deixou Senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Pense comigo, o que é 50 cavaleiros? Ou o que são 50 cavaleiros? O que são 10 carros ou 10.000 homens de pé para lutar contra um rei, Ben-Hadad, fortemente equipado com o seu exército? Não é nada. Ou seja, quando olhamos para a história do rei Jeoás, logo pensamos, vai haver um replay. Quando eu olho para a história do rei Jeoás, logo eu penso, assim como o avô perdeu, assim como o pai perdeu, ele também perderá. Quando a gente olha para essa história, se Jeú com dezenas, centenas e milhares de carros e cavaleiros perdeu, se Jeoacás com dezenas, centenas e milhares de carros e cavaleiros também perdeu, como Jeoás vai vencer? Com 50 cavaleiros, 10 cavalos e 10.000 homens de pé. Quem olha para a história dele diz assim, se o avô perdeu, se o pai perdeu, ele também perderá. Talvez alguém olhe para a sua história, estão te estigmatizando, ou seja, você está marcado pela história daqueles que te antecederam. Talvez alguém está te julgando pela história dos seus ascendentes, aqueles que vieram antes de você. Talvez alguém olha para você e diz assim, olha, o avô foi um drogado, o pai foi um alcoólatra, esse também não vai ser coisa nenhuma. Mas o Senhor Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, sou eu que mudo história. Não importa quem foi os seus ascendentes, não importa quem está dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum, nós estamos aqui adorando e louvando, cantando hinos e canções espirituais a Ele, porque Ele muda história, porque Ele muda história, porque Ele muda histórias. Oh, alaia! Quem crê nessa palavra pode adorar o nome do Senhor. De repente alguém está olhando para você e dizendo, é um projeto falido. Conheço a história do seu pai, conheço a história do seu avô, conheço a família, isso aí não vai dar em ninguém, vai chegar em lugar nenhum. Quem sabe alguém olhava para os meus ascendentes, a vida do meu avô, a vida do meu pai, e olhava para mim e dizia assim, não vai chegar em lugar nenhum, não vai ser ninguém, mas lá do trono, aquele que muda história e põe na nossa história uma vírgula, ao invés de um ponto final, disse assim, estão todos enganados, porque eu, o Senhor, é quem muda história, ó glória, e que pego quem está na vergonha e dou a ele dupla honra. Será que eu estou pregando para pessoas que as suas histórias foram mudadas? Oh, aleluia! Na sua história não haverá um replay. Na sua história não haverá um replay, porque
porque Deus é quem muda histórias. O rei Jeoás, lembra, precisava de uma oportunidade rara para mudar a história da sua vida. Estava ele marcado, estigmatizado, porque quem veio antes dele só conheceu a derrota, porque quem veio antes dele só conheceu o amargo da derrota. Ele precisava de uma mudança, de uma oportunidade para mudar a sua história. Então o que o rei faz? Vou buscar o Senhor. Começa ele diferente. Ei, para você que entrou aqui e precisa de uma mudança na sua história, uma oportunidade rara, então comece diferente. De que maneira? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Verso 14. A Bíblia diz que ele foi à casa do profeta. Quem era o profeta? Qual era a sua função? Ou quais eram as suas responsabilidades? Boca de Deus. Deus quer falar, chama o profeta. Quando o profeta ouvia o que Deus queria falar, ele chegava em qualquer pessoa, seja em grupo, para nação ou individual. Logo ele dizia, não é eis que te digo. Ele dizia, assim diz o Senhor. O rei Jeoás quer ouvir Deus, procura o profeta. Porém um profeta chamado Eliseu está vivendo um momento caótico. O profeta Eliseu está vivendo um tempo que ninguém ou nenhum de nós queremos viver. Ele está vivendo um tempo no anonimato. Ele está vivendo um tempo, diz o texto que nós lemos, um tempo de enfermidade. Ele está vivendo um tempo que todos os holofotes que um dia esteve ou estiveram voltados para ele, não está mais. Aquela fila que tinha na sua casa, de pessoas querendo ouvir a voz de Deus, não tem mais. O Eliseu que ora, o Eliseu que revela, o Eliseu que é boca de Deus, está agora no anonimato e doente. Pastor, prova isso. Leia do capítulo 9 até o verso 13. O capítulo 9, Eliseu tem 40 anos. E do capítulo 9 ao capítulo 13, se passaram 42 anos. Quando o rei Jeoás vai à casa do profeta, ou à casa do profeta Eliseu, ele está aproximadamente com 82 anos, no anonimato, esquecido, enfermo, e a enfermidade, o texto diz, que vai levá-lo à morte. Quem quer viver esse tempo? Um tempo de esquecimento, um tempo onde ninguém liga para a gente, um tempo onde ninguém liga para pedir oração, um tempo onde o telefone não toca para nos chamar, para irmos cantarmos em uma igreja, para irmos pregarmos em algum lugar, fazermos a obra missionária. Ele está no anonimato. Porém, mesmo no anonimato, sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que ele não perdeu a comunhão com Deus. Você entendeu? As luzes do holofote apagadas. No esquecimento, ninguém liga. Mas quando o rei Jeoás foi à sua casa, bateu à sua porta, ele disse assim: toma o arco, pega as flechas. Não perdeu a comunhão, porque ninguém disse para o profeta o que o rei foi fazer lá. Ninguém disse.
mas o Senhor já tinha revelado a ele. Em outras palavras, o profeta Eliseu disse assim: olha, eu sei o que você veio buscar aqui, já que você quer uma oportunidade rara para mudar a história da sua vida, para que a sua vida não seja como a do seu avô, para que a sua vida não seja como a do seu pai. Então pega o arco e pega as flechas. Eu sei o que você veio buscar, e você precisa de uma oportunidade rara para mudar a história da sua vida. Quem veio nessa noite e precisa de uma oportunidade rara para mudar a história da sua vida? Mas no verso 14, o rei da nação vai à sua casa e diz para ele algo que eu me debrucei na fala e na expressão do rei para com o profeta. Olha o que ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Claro que no português isso não soa nada e não quer dizer nada para mim e para você, mas no hebraico, no texto original, o rei Jeoás estava dizendo para o profeta: Eliseu, tu és importante para mim, mais do que todos o exército de Israel. Eliseu, tu és importante para mim, mais do que todo o exército de Israel. Imagine, alguém no anonimato, ninguém ligando para ele, esquecido, os holofotes apagados. Como se não bastasse só isso, veio a enfermidade que o levaria à morte. Mas Deus é maravilhoso, oh aleluia. Ele levanta o rei da nação para bater a sua porta e dizer para ele: ei profeta, você não está esquecido, oh glória. Você tem valor, você é importante para mim, mais do que todo o exército de Israel. Deus me trouxe aqui para te dizer essa palavra. Não baixe a sua cabeça, não baixe a guarda, continua lutando, porque você tem valor. Talvez você chegou aqui nesta noite entristecido, de cabisbaixo, pensando em parar, em desistir. Talvez você falou: olha, eu não vou nem naquele culto, mas o Espírito te tocou e falou: vai. Aí você se arrumou, veio, porque Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele está dizendo: ainda que alguém não ligue para você, ainda que alguém te despreze, alguém te humilhe, mas Ele está dizendo: você é importante, 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 você tem valor, você tem valor. Aleluia! Ora Maia, aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui? É que um dia o profeta semeou. Ei, pega essa. Um dia o profeta semeou na vida da sua liderança. Depois você chegando em casa, leia 2 Reis, capítulo 2, o verso 12. O Senhor estava para tomar Elias. E quando Elias vai subindo em um redemoinho de vento, e os carros e cavaleiros de fogo levam Elias para Deus, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Era Eliseu dizendo para o seu líder, semeando honra na vida da sua liderança, dizendo para ele: olha, Elias, tu és importante para mim, mais do que todo o exército de Israel. Um dia ele semeou na vida da sua liderança, e chegou o tempo de colheita,
Mas sabe qual foi esse tempo? Não quando ele estava vivendo o glamour do seu ministério. Não quando estenderam um tapete vermelho para que ele pudesse passar com honra. Foi quando ele estava enfermo. Foi quando ele estava há 42 anos esquecido, que o Senhor levantou nada mais, nada menos do que o rei da nação, para dizer para ele: tu também é importante, rapaz. Tu também vale muito para mim, oh glória. Se você quer amor, semeie amor nesta noite. Se você quer colher muita misericórdia, semeia misericórdia, oh glória. Se você quer colher muita compaixão das pessoas, então semeie compaixão. Sabe por quê? Porque um dia, oh glória, você vai colher, você vai colher, você vai colher, você vai colher. Quando você menos perceber, a colheita de Deus chegará na sua vida. A colheita de Deus chegará na sua história. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Verso do número 15, diz o texto que Eliseu disse para ele: toma o arco e flechas. Por que o arco e flechas? Por que não escudo e lanças? Por que não lanças e espadas? Porque o príncipe, quando ele chegava a 8 anos de idade, ele deveria escolher uma arma para lutar. E ele era treinado por essas armas, ou com essas armas. Por isso que Eliseu disse: olha, toma o arco e pegue as flechas. Agora eu te pergunto, o que é um arco? O que são algumas flechas para lutar contra Ben-Hadad? Não é nada. Enquanto estiver nas mãos de Jeoás, não é nada. Talvez alguém olhasse para Moisés, vendo ele com um pedaço de madeira em suas mãos, e venha ter dito que um pedaço de madeira não é nada. Talvez alguém olhou para uma criança com 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães? Ou o que são 2 peixes para alimentar uma multidão? Não é nada. Talvez alguém olhou para Sansão e disse: tu tá louco, rapaz? Com uma queixada de jumento você quer lutar? E desde quando cabeça de jumento é arma? Nada disso não é nada de fato e verdade, enquanto estiver apenas em nossas mãos. Mas Eliseu disse para o rei: põe a sua mão no arco, põe as suas mãos nas flechas. E ele colocou, e Eliseu colocou as suas mãos, e na verdade não eram as mãos de Eliseu, eram as mãos de Deus sobre aquele arco e sobre aquelas flechas. É verdade que um pedaço de madeira não é nada para fazer caminho no mar, mas ele passa a ser tudo quando o Senhor coloca as suas mãos. Oh glória! É verdade que 5 pães e 2 peixinhos não dá para alimentar nem uma dezena de pessoas famintas. Sim, enquanto ele não coloca as suas mãos, mas quando ele coloca as suas mãos, 5 pães viram uma padaria e 5 peixes viram uma peixaria, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Sabe qual é a boa notícia nesta noite? É que as mãos do Deus Todo-Poderoso estão estendidas sobre a nossa vida nesta noite. Sabe qual é a boa notícia nesta noite? É que as mãos do Deus Todo-Poderoso estão estendidas sobre este lugar. Oh glória! Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra?
Sura. Belemaia, aleluia. É verdade que o diabo coloca suas mãos, ele coloca suas mãos para destruir, ele coloca a mão para arruinar, ele coloca a mão para trazer morte, mas vem o Senhor e coloca as suas mãos aonde ele destruiu, ele coloca as mãos para construir, aonde ele colocou as mãos para derribar, Deus vem com as suas mãos e coloca para levantar, oh glória. Aonde o diabo colocou a mão para separar, Deus vem com as suas mãos e coloca para unir, oh aleluia. O diabo coloca as mãos para colocar enfermidade, aí ele vem, coloca as suas mãos poderosas para trazer cura, para trazer saúde, para trazer vida. Alabacanda Suramaia. Aleluia, 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 aleluia. Ele coloca as mãos para trazer vida, ele coloca as mãos para trazer vida. No verso 17, Eliseu diz para o rei Jeoás: abre as portas. Não. Ele disse: abre as janelas. E por que não porta ao invés de janela? Deixa eu te falar alguns motivos. Por que porta ou por que janela ao invés de portas? Para quebrar algumas coisas que a gente tem em mente, que a gente pensa que Deus só faz quando as portas se abrem. Que se o pastor colocar a campanha das portas abertas, a campanha enche. Porque associamos porta aberta, milagre de Deus. E com isso limitamos o poder de Deus. Porque quando Deus quer realizar o milagre, o extraordinário, Ele não precisa nem de janela e nem de porta, Ele faz porque Ele é Deus. Em 2 Reis capítulo 4, ele disse para a viúva: olha, pega vasos, e não poucos, vai para a sua casa e fecha a porta. E o texto diz que os vasos foram cheios. Enquanto tinha vaso, o milagre continuou acontecendo. O azeite jorrava com portas fechadas. No mesmo capítulo, Eliseu entra na casa daquela mulher, o seu filho está morto, e ele fecha a porta, e o morto ressuscita. Quando Deus quer fazer, Ele não precisa de portas abertas. Quando Deus quer realizar o seu milagre, o seu poder, é com portas fechadas mesmo. Com portas fechadas tem azeite jorrando, com portas fechadas tem providência, com portas fechadas tem ressurreição, com portas fechadas tem vida, porque Ele é Deus e não precisa de portas abertas. Porque abrir as janelas para o Oriente? Porque na capital, ou as janelas para o Oriente, no Oriente é que ficava a capital da Síria, é que ficava Damasco. Damasco era a capital da Síria. E quem era o inimigo que o rei Joás queria derrotar? Eram os assírios.
Sabe o que isso nos fala? Nós precisamos de direção. Nós precisamos de direção. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Nós precisamos ter metas. Nós precisamos de uma direção de Deus. Porque tem gente que acorda e diz assim: olha, não sei o que eu vou fazer hoje. Não faça isso. Tenha um projeto. Tenha metas em sua vida. Projete a sua vida. Saiba onde você quer chegar. Eu não posso chegar em um saguão de um aeroporto e dizer: eu não sei para onde eu quero ir. Não. Eu preciso saber aonde eu quero chegar, para depois eu definir as minhas metas, para eu alcançar o que eu sonho e projetei para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família. Se acabar o culto daqui a pouco e você me perguntar aonde eu quero chegar daqui 5 anos, qual o projeto que eu tenho para mim e a minha família daqui 10 anos, eu vou te responder. Então, se o inimigo está lá para o lado do Oriente, lá é a capital dos assírios, então é para lá que eu vou atirar a minha flecha. Eu quero ter uma direção. Mas sabe qual é a outra boa notícia? Que é no Oriente que nasce o sol. Sabe qual é a outra boa notícia? É que no Oriente que nasce o sol. Ele está dizendo: abre a janela para o lado do Oriente, é lá que nasce o sol. Porque se hoje você tentou e não conseguiu, amanhã, quando o sol nascer, é um novo dia. São novas oportunidades que poderão vir, oh glória, com o nascimento do sol e de um novo dia para a sua casa. Eu estou profetizando já para você. Se hoje você tentou e não conseguiu, fique tranquilo. Se Deus permitir, amanhã todos nós veremos o sol nascer. E quando o sol nascer, é mais uma oportunidade de vida. E com essa oportunidade de vida, pode chegar a oportunidade rara que você precisa para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua família, para mudar a história do seu casamento, para mudar a história do seu ministério, para mudar a história da sua vida financeira, para mudar a história da sua vida sentimental. Deus tem poder para mudar histórias. Posso ouvir um amém? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu caminhar para encerrar. Ele pega, depois de Deus, pelas mãos do profeta, colocar as mãos naquilo que ele achava que não era nada. É engraçado que às vezes a gente tem algo em nossas mãos e a gente acha que não é nada. Mas Deus é especialista em potencializar aquilo que a gente considera nada. Entendeu? Deus é especialista em potencializar aquilo que você despreza. Talvez aquilo que alguém despreza, ou você mesmo achando que não é nada. É isso que Deus quer usar para mudar a história da sua vida. Ele feriu o chão por 3 vezes. Verso 18. Mas no verso 19 a Bíblia diz que o profeta se indignou. Sabe por que o profeta se indignou? Sabe por que o profeta ficou irado? Simples. E ele disse: você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Você feriu a terra apenas 3 vezes. Em outras palavras, o profeta estava dizendo para ele:
Você teve a oportunidade de mudar a história da sua vida e você desperdiçou. Você teve a oportunidade de mudar a história da sua vida e você jogou fora. Sabe por quê? Porque em uma aljava tinha no máximo 30 flechas. E ao invés dele usar as 30 para cravar naquele chão, porque é a oportunidade que ele queria para que a história da sua vida não se repetisse como a do seu pai, a do seu avô, ele desperdiçou. Ele me usa 3 flechas, tendo na sua aljava 30. E de oportunidade rara, Eliseu entende. Ele não queria uma oportunidade rara para mudar a história da sua vida? Queria. Mas a oportunidade rara chegou e ele a desperdiçou.